corintiano, que não sei se vai agradar, é o zagueiro Pablo. Ele foi oferecido ao Corinthians, um jogador que tem aí uma passagem vitoriosa pelo clube, né, 2017, fez dupla de zaga com o Balbuena, né, Faraldo? E depois, né, foi para o Lokomotiv, né, da Rússia, volta para o Flamengo. O primeiro ano até ele, né, fez bons jogos, só que é um jogador que nessa temporada ele atuou, eu até peguei aqui uns números, né, do Pablo, que são incríveis, né, incríveis de forma negativa. Em 2025 ele tem 4 jogos apenas, em 2024 ele teve 2 jogos apenas, um pelo Flamengo e outro pelo Botafogo, que ele foi emprestado. Então, entre 2024 e 2025, nós estamos falando de um jogador que atuou 6 vezes, entrou em campo 6 vezes apenas. Teve uma lesão, claro, né, que o atrapalhou. Hoje ele está meio que encostado lá no Flamengo, meio não, né? Está encostado no Flamengo, mas ele foi oferecido ao Corinthians, tá? Inicialmente estão avaliando o nome dele, não é aquele nome que foi descartado, não. Então, há possibilidades, tá? Que eu gosto sempre de deixar claro, né? Porque às vezes tem pessoas maldosas na internet, quando a gente solta um nome que foi oferecido, avaliado, depois esses nomes não vêm, porque na verdade é oferecido, avaliado, não quer dizer que o Corinthians vai contratar. As pessoas falam, ei, tá vendo? Cadê o Pablo? Enfim, mas é um nome oferecido ao Corinthians. Imagina um pacote do Flamengo, né? Porque tem, acabei de falar no de primeira que o Cebolinha é um pedido do Dorival Júnior, aí já é diferente, não é oferecido, é um pedido. O Dorival gosta muito do Cebolinha, trabalhou com ele no Flamengo, e o Corinthians está monitorando a situação do Cebolinha. É claro que eu falo Corinthians, pense já Fabinho Soldado e Dorival. Eles que estão pegando o telefone, falando diretamente com o jogador. O Fabinho tem informações privilegiadas lá do Flamengo. Eu apurei dentro do Corinthians, tá? Que eles entendem que o Flamengo vai fazer um desconto e para negociar o Cebolinha na próxima temporada, mas talvez esse desconto ainda não se encaixe com a realidade do Corinthians. E o Michael, que é um nome que também agrada, né, ao Dorival Júnior e ao Fabinho Soldado, é um nome que talvez fique mais próximo da realidade, porque na visão, né, deles lá no CT Joaquim Grava, o Flamengo poderia emprestar ou até liberar de graça para se livrar de um jogador de 1 milhão por mês, que hoje é a 7ª opção, talvez, do ataque do Flamengo. Se tiver que escolher, eu já sei. Por exemplo, se fosse Cebolinha e Michael nas mesmas condições, o Dorival prefere o Cebolinha, mas o Michael também é muito bem-vindo. Então, são essas as questões, e até para eu tocar a bola para o Faraldo, ele vai avaliar um por um. O Talisca foi oferecido também, porque o Talisca ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele entende que se encerrou já, né, a passagem dele no exterior, e ele prioriza Corinthians e Bahia. Então, o Talisca foi oferecido para o Corinthians e para o Bahia, só que ainda o Corinthians não tem valores, Fabinho Soldado e Dorival não tem valores. Foi aprovado o nome, mas precisa saber, né, o projeto Talisca. Então, são jogadores de 1 milhão para cima, né, Faraldo? Ano que vem o Corinthians deve ter aí uma contenção de despesas, vai enxugar a folha. O Memphis saindo já são 6 milhões, né, na folha menos. O Yuri, se for vendido, nós vamos falar daqui a pouco, quase 3 milhões a menos, porque são 2 milhões e 700 mil o salário dele. Romero mais 1 milhão, Hector mais 450 mil, o Thales também meio milhão. Enfim, o Corinthians ele visa aí uma economia de uns 12 milhões na folha no ano que vem. Daria, é claro que o Corinthians não vai trazer os 3, né, o Faraldo? Seria ruim o Corinthians, por exemplo, economizar 12 milhões e trazer, por exemplo, 2 jogadores de 1 milhão, o Michael ganhando 1 milhão, o Talisca eu não acredito que seja 1 milhão, pode ser 2, 1,5, mas enfim, imagine aí o salário deles, né? O Michael a gente tem a informação que é 1 milhão, ficaria ruim para o Corinthians? Você acha que, lembra aquele remédio amargo que você colocou um açúcar, né, no remédio? Será que o Michael, o Talisca, pode ser esse açúcar no remédio amargo do Corinthians para o ano que vem, ou Farol? Eu acho que tem jogadores e jogadores aí, Samir. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Tanto que quando você comparou assim, entre Michael e Cebolinha, o Dorival gostaria mais do Cebolinha e tal. Acho que é um ótimo exemplo disso que eu tô falando. O Cebolinha seria um bom reforço.
Eu acho que todo corintiano entenderia assim, aliás, torcedores de qualquer time acho que entenderiam o Cebolinha como um bom reforço. Até, eu vou falar, até palmeirense, viu? Se o Cebolinha estiver dando sopa no mercado, porque o Palmeiras, por mais que seja com o elenco redondinho, agora que perdeu o Flaco Lopes e o Vitor Roque para a seleção, você já vê que para escalar o ataque o Abel já tem alguma dificuldade. Até porque o Cebolinha é palmeirense, né, Faraldo? Você É conhece, verdade. O Cascão é que é o corintiano da turma, né? segundo Maurício de Souza, né? A minha fonte é o Maurício de Souza. O Cascão é que é o corintiano da história. É. Essa é a verdade. Então, eu acho que tem essas diferenças. O Cebolinha é um bom jogador, sabe? Já viveu ali um período de seleção brasileira, né? Até imaginava-se que seria mais jogador do que acabou virando, talvez, mas é um bom jogador. O Michael eu já não vejo com esse potencial todo. O Michael acho que ele já teve boas temporadas e é um jogador muito caro porque ele tem entregado nos últimos muitos anos. Então, e aí o Michael especificamente, eu já falo um pouquinho mais de Talisca e de Pablo, já que você passou todos os nomes assim, mas eu acho que de forma geral, falar de mercado da bola hoje do Corinthians é impossível falar de mercado da bola e não pensar no que o clube precisa de austeridade financeira. O Corinthians hoje é um clube que está flertando com a falência, com o fato de quebrar, a possibilidade de quebrar. Então, eu fico às vezes vendo alguns alvos recentes do Corinthians no mercado, né? O Biel, lá atrás, que o Atlético Mineiro foi lá e acabou comprando, Sete né? de euros. 7 de euros. E o Corinthians estava ali negociando, achando que dava para pagar algo próximo disso. Michael agora, entrando em pauta no Corinthians, um jogador que custa mais de 1 milhão para o Flamengo, e que o Flamengo tá achando que já não tá valendo a pena, que tá gastando muito com esse cara. E aí o Corinthians acha que é uma boa ir lá e contratá-lo. Esse tipo de movimentação do Corinthians no mercado me faz pensar que, na falta do bom senso ali, a nível de gestão do Corinthians, o transfer ban acaba sendo a melhor saída para frear mesmo algumas insanidades dos dirigentes do Corinthians. Porque se tiver com o transfer ban, aí não tem como contratar Biel, contratar Michael. Aí você pelo menos fica em possibilidade de fazer cagada no mercado. É lógico que não é o ideal para o Corinthians, eu estou exagerando assim ao comentar isso. O ideal do Corinthians hoje não é nem Michael, nem Cebolinha, nem Talisca, nem Pablo, é resolver o transfer ban. Ponto. Esse Até, tem que ser o até foco. porque, né, o Faraldo, o Corinthians começaria o ano correndo risco, né? A gente vai falar se o Yuri sair com 2 atacantes, né? Pode colocar o Sim, Kaique 3, né? Seria muito pouco, né, para iniciar a temporada. muito pouco, muito pouco. Então precisa reforçar também. Mas o ideal, no primeiro momento, é focar na resolução do transfer ban. O Corinthians precisa resolver esse primeiro problema. Ponto. Você trouxe a informação do adiantamento da Liga Forte União, que pode já ser uma parada interessante aí para pelo menos quitar esses primeiros transfer ban que estão já vigentes. Show. E aí, uma vez resolvido esse problema do transfer ban, eu acho que sim, o Corinthians tem que se reforçar. Eu sou contra essa, que é o que a gente brincou na semana passada do remédio, mas tem que ser um remédio com um pouquinho de açúcar ali, não precisa ser só o remédio amargo. Eu acho que o Corinthians tem sim que limpar a folha salarial, reduzir gastos, só que não existe um time de futebol cagar pro futebol e ignorar o fato de que o elenco tem buraco e precisa reforçar, sabe? A questão é como se reforçar. Não dá para o Corinthians se inspirar no Palmeiras ou no Flamengo, por exemplo, atuais, para se reforçar. O Corinthians não vai conseguir pagar 700 milhões numa temporada de reforço. Não vai, não tem. Pô, não existe essa possibilidade. A realidade é outra do Corinthians. Também não acho que o ideal é fazer o que fez essa temporada, de só ter contratado Angelera e Vitinho. Só. E o Angelera acabou sendo uma bomba, né? Assim, na minha opinião. É um jogador que foi muito bom ali nas 3 partidas que pegou de Campeonato Paulista na reta final. Depois, acho que ele não engatou 2 atuações boas em sequência com a camisa do Corinthians. E o Vitinho a gente ainda viu pouco. É possível que volte aí para essa próxima partida contra o São Paulo, mas até aqui até está se mostrando um bom jogador ali para ter no elenco, né? Agora, por que o Corinthians não se inspira para a próxima temporada no que fez o Mirassol, por exemplo? Todo mundo tava elogiando o Mirassol, puta sensação. Cara, não é à toa o que aconteceu no Mirassol. Existe um projeto ali, capitaneado inclusive por um ex-corintiano, o Paulinho, como executivo ali no Mirassol. Existe um projeto de futebol, um jogador com perfis diferentes de jogadores que estão em conjunto como um time entregando futebol.
O Corinthians não precisa. E aí eu acho que é muito diferente já do que o Corinthians está cogitando quando vai pensar em Michael para a próxima temporada, entendeu? O que você gasta com o Michael daria para contratar uns 3 jogadores com o perfil que o Mirassol tem hoje e que está dando certo. É por isso que eu brinquei ali no começo. Pô, algumas especulações de mercado me fazem pensar que, pô, é melhor continuar com o transfer ban. Senão o Corinthians vai se afundar cada vez mais. Agora, se você tiver inteligência na hora de agir no mercado, as inspirações certas, eu falei também da última janela do Vasco, né? Tem o diretor português que fez sua primeira janela agora junto com o Pedrinho. Também o Vasco gastou muito pouco nessa última janela e transformou seu time titular. Eu acho que dá para o Corinthians se inspirar em alguns outros clubes e ver o que está acontecendo de certo, não nos clubes endinheirados, mas nos clubes que estão fazendo um bom trabalho com pouco dinheiro, que é a situação do Corinthians, sabe? Agora, pensar em Michael, com não sei quantos potenciais transfer nas costas para a próxima temporada, para a próxima janela, pô, aí me soa como uma prova de que quem manda no Corinthians está completamente no mundo da lua hoje, né? Agora, se for falar dos nomes, Samir, o Pablo especificamente, eu acho que é um jogador que casa um pouco com esse perfil que o Mirassol tem, de alguns veteranos que desacreditados. É um cara que jogou muito bem no Corinthians. Eu gostei muito daquela temporada de 17, que ele nem era do Corinthians, ele estava emprestado, né, pelo Bordeaux, se eu não me engano. E aí não fica em definitivo no Corinthians. Só que tem esse. Ele pintou e bordou, né, o Farol, naquela temporada. Aí você foi bem, sabe? Aí você foi bem. Só que foi muito pouco, né? Assim, pro Corinthians. Durou só uma temporada, foi embora. E depois, eu tava até vendo os números enquanto você falava aqui. O Pablo, ele joga 50 partidas naquela temporada de 17 pelo Corinthians. Desde então, ele nunca passou nem de 40 partidas numa mesma temporada. Então há de se considerar isso na hora de contratar o jogador, né? O próprio Mirassol, ele tem um projeto que dá muito certo, porque tem um calendário também muito tranquilo, né, nessa temporada. O Mirassol, desde que acabou o Campeonato Paulista, é só Campeonato Brasileiro. Não é essa a pretensão que o Corinthians tem pro ano que vem. Então, acho que tem que colocar isso na balança. Tá? Principalmente a equipe médica do Corinthians, tem que entender direitinho que Pablo é esse que está vindo. Se tiver condições de jogar, de titularidade, eu já acho que é um bom reforço. O Cebolinha seria perfeito, mas me parece um jogador caro para a realidade financeira do Corinthians. Beleza, o Corinthians vai fazer uma puta engenharia para a próxima temporada, limpar a folha salarial, vender jogador, vai realmente abrir espaço na folha salarial como você está projetando, Samir? Eu acho que dá para contratar um jogador ou outro, talvez só um mesmo, com esse perfil mais caro, mas que chega para ser titular absoluto e resolver, como é o caso do Cebolinha. E aí talvez escolher entre Cebolinha ou Talisca. Eu não consigo imaginar o Corinthians na atual situação financeira. Próxima janela. Derruba o transfer ban? Vem Talisca, vem Cebolinha, vem Paulo. Eu não acho que é esse o perfil. É triste falar isso, porque como corintiano, eu fiquei esperando o Talisca faz muitas janelas, muitas temporadas, essas entrevistas que ele dava lá fora. Sou corintiano, não sei o quê, pipipi, popopó. Mas hoje, a realidade do futebol brasileiro hoje está muito mais condizente com o Talisca fechando com o Bahia, que hoje é um clube arrumado financeiramente, do que com o Corinthians.